Olá, meninas! Érica, Sônia, sejam bem-vindas. Cadê a Fê? A Fê já chegou. Vamos começar aqui, já estamos nos preparativos. Oi, Fê! Oi! Nossa, eu tô muito de frente, muito assim. Tá, e eu aqui tampando a câmera. Tá me ouvindo bem? Tô. Você consegue me ouvir bem? Tô te ouvindo. Eu vou tirar o fone para melhorar, porque aqui tá um som, então botei para abafar, mas enfim, vamos lá, né? Melhor assim para eu poder te ouvir bem. Olha, já tô até com uma cervejinha aqui pra dar uma descontraída. Eu sou Olha, dessa. já tá com a cervejinha, não peguei o meu café ou o meu suco de maracujá, né? Porque eu tô precisando de suco de maracujá. Eu ia pegar um café em sua homenagem, um café português, mas aí eu peguei uma cervejinha. Oi, Bianca, minha irmã chegou. Gente, antes de começar, eu vou dar uma fechada aqui, porque eu acho que o programa tá dando pau aqui do áudio, então, para não ter problema, eu vou tirar ele aqui e abrir de novo. Enquanto isso, só um minuto, vamos fazendo público. Ah, Natane, Olha, ó, a cervejinha, um brinde. como diz, né, no Instagram, vamos fazendo público, formando público. Isso, por favor, cheguem, podem chegar. Vocês estão ouvindo a gente bem? Porque eu estou um pouquinho longe do telefone. Hein, pessoal? Dá um alô aí. Então vamos lá, hein? Coloquei aqui para gravar. Fê, você colocou aí, porque hoje a live aqui, em breve no o podcast, né? Vai virar podcast no Spotify, por favor. Deezer. Então, vamos lá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira livecast, a minha primeira livecast com convidada, olha só, gente. Hoje eu tô com a nossa correspondente internacional desde o princípio lá do projeto. A Fernanda dando super apoio, eu brinquei com ela, falei, né? Quer dizer, falei sério. Fernanda, você vai ser a minha correspondente internacional. Não, e eu ainda falei pra você, você é a sua Evarista Costa. E aí o Evaristo no dia seguinte foi demitido da BBC. Não, Meu Deus do não céu, vou te demitir, Fê. retiro. Não vou te demitir. Obrigada, Sônia, por falar sobre o som, né? Então, eu conheço a Fernanda, né, desde a faculdade, minha amiga de faculdade, dupla, 17 anos. Ela está diretamente de Almada, Portugal. São 17 horas de Brasília e 21 em Portugal. É isso, Fê? 9-2. Isso, 9-2 em Portugal. Isso, 5 e 2 aqui, né? Obrigada aí pelo apoio. Então, vocês podem enviar perguntas também agora, né? Conforme a gente for conversando. Mas a gente vai aqui seguir um roteirinho. A Fê, ela vai falar pra gente sobre algumas expressões, algumas curiosidades, o que ela encontrou lá, né? Porque Ai, todo meu Deus! mundo conhece alguém que foi para Portugal, né? Por isso que eu brinquei. Tá todo mundo indo para Portugal. Quanto tempo você foi, Fê? Tem 2 ou 3 anos. Eu fui no final de eu vim, né? Eu fui, ó. Eu vim no final de 2018. 2018. Novembro. É, foi em novembro. No Eu lembro que iniciozinho foi de nessa novembro de, época. de Né? A gente se 2018. encontrou, tomou aquele café Exato. A e gente fez uma você. entrevista pro teu blog na época. Isso aí. Isso aí. Estreou, viu a Fernanda sempre estreando, ó, as minhas graças aqui. Adoro, adoro aparecer aqui nas suas coisas, nas suas redes. Do online de texto agora para live, para o podcast. E quais foram as expressões que você encontrou aí? Porque a língua portuguesa a gente sabe que tem diferenças, né? Mas o que você encontrou de sentidos diferentes de uma mesma palavra? Ou que você deve usar uma outra? Passou por algum sufoco? Porque a gente quer saber isso também, né? Ah, assim, no início tudo era descoberta, né? Então eu cheguei no inverno aqui de Portugal. Então eu não saía muito no início porque estava muito frio. Mas as coisas que eu tinha que fazer, que eu tinha aqui no mercado, alguma coisa assim do tipo, eu ia pegando as pessoas falando na rua e ia absorvendo para tentar entender, né? E eu lembro que nesse início eu ouvia muitos jovenzinhos falando assim, né, no transporte e tudo, e eu lembro que a coisa que eu fiquei mais surpresa foi que eles não falam alô quando eles atendem o telefone. Você sabe o que que eles falam? Não, que Estou.
Estou. Estou. Tipo, estou Você aqui? eu ligo para você, você fala estou ou então tô. 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 Estou. Que Foi seco, isso, né? assim, de cara eu já achei estranho. Estou? Como assim estou? E às vezes do outro lado a pessoa fala, estou também. Tipo, é muito estranho. Eu até hoje não acostumei com isso. A Natane já Sério. está. Já está. Tá Mas eu travando estou. você? Eu tô às vezes assim, não, meio Tu tá... indecisa. Oi? Tá travando pra você alguma coisa, Não, não? não. Não, eu acho que às vezes dá uma. Como se fosse meio lerdinho, mas não chega a travar, não. E tem outras expressões que você. Então, pelo que eu Tem. entendi, você foi captando, né? Conforme você ia andando, ia só ouvindo. E todo mundo está, Sim, Marcele. Todo mundo sim. está aqui. Ai, olha, eu fiz uma lista de coisas aqui, mas aí eu teria que colar aqui, porque tem Então, mas muitas. aí, olha só, também quero saber uma outra coisa no meio disso. Que aí você foi, então, aprendendo, ouvindo, né? Pegando aí, mas você Sim, foi ouvindo uns jovens, e aí você foi pegando, então, as já. gírias. É, então, tem algumas gírias que eu fui aprendendo. E como o meu marido já estava aqui, porque ele veio antes, né? Ele veio alguns meses antes de mim. Então, quando eu cheguei, ele também já tinha algumas coisas para me falar, sabe? Algumas Ah, sim. expressões que ele também já tinha escutado. Já veio o Diego, assim, com o caderninho dele. É, exatamente. Até porque quando eu cheguei, ele já estava trabalhando, então ele já tinha conhecidos aqui de Portugal, né? Digamos assim, que ele já estava meio que introduzido nesse mundo. Então ele me apresentou algumas expressões como bué, bué fiche, Como? isso é gíria. Bué. Sabe o que é bué? Bué? Tu é bué fiche, Priscila. Bué fiche? Bué fiche. O que é isso, gente? Fiche é uma coisa muito legal, é uma coisa muito descolada, interessante, entendeu? E bué é muito, tipo, E, muitão, de monte, e qual é a entendeu? origem disso? Que eu pensei em peixe. Não, qual é a origem disso? Eu não faço a menor ideia, mas é assim, é bué fiche. Mas também pode ser usado separadamente. Bué com outra coisa e fiche sozinho. Não é uma expressão única, entendeu? A E Natânia achou que fosse já é. Já é. não, não é, já é. Tem também o giro, ou também pode ser usado gira, né? Se for pro sexo feminino. Tipo, você é muito gira, quer dizer que você é muito bonita, que você é muito legal, que você é maneira. Você é gira. Você é gira, entendeu? Tu já começou a ver, oi, Érica, oi, Samanta, todo mundo que tá chegando aí dando uma força pra gente. E 9 pessoas. você Fala. já se acostumou com essas expressões? Por exemplo, você tá falando, eu tô assim, né? A gente, eu Não, acho que mas algumas pessoas também devem estar assim, nossa, que sem graça. Desculpa aí, portugueses, nada contra. não, eu não consigo usar. O Diego ainda consegue usar algumas dessas expressões, mas eu não consigo. É porque eu Não sei consigo que, mesmo. às vezes, quando surge uma expressão, uma gíria, a gente tem uma resistência às vezes e depois começa a usar, né? De tanto ouvir todo mundo usando, ver na novela e tal. Vocês estão gira na live. Então, aqui Ai. pelo menos é assim, né? Não tudo, mas algumas expressões já aconteceu de eu olhar né, alguém falando uma coisa e falar, e aí daqui a pouco eu tô falando aquilo, né? Não, tem uma que eu aprendi recentemente. Hum? Não, fala, eu te cortei. Então, eu Fala. queria saber com você sobre isso. Se você já tem alguma que você falou, não, não vou falar isso. Daqui a pouco você se viu falando ou você ainda fala meio que zoeira assim. Ah, tem uma que eu acho interessante, é se calhar. Como? Não é bem uma gíria, mas é uma expressão que é usada aqui. Não é gíria, porque normalmente gíria a gente associa aos jovens, né? E as Sim. pessoas mais velhas também usam isso, que é se calhar. Se Ah, se calhar. calhar, se calhar, se calhar. Se calhar amanhã eu vou à praia, Ah, sabe? tá. Se calhar de acontecer isso. É, exato. Se calhar amanhã eu vou à praia, pegar um sol, tomar uma cerveja, entendeu? Oi, Regiane. E então você falou que preparou para gente, né? Estamos curiosos. E tem uma que recentemente eu aprendi e que eu acho que eu vou adotar, que é Hum, muito presente na minha vida, que é cusquices. Sabe o que é cusquices? cuscuz, lembrei de cuscuz.
É fofoca. Fofoca! Ah, sim! A gente tá aqui de cosquice. Cusquice. Cosquice é. Engraçadinha essa, né? Tadinha, né? Ah, tem uma lista aqui, tem um Vai monte. falando aí que a gente quer saber. Olha, tem o Tá Tudo, que o Diego falou. Olha, anota essa, porque essa também é muito falada, Tá Tudo. Tá Tudo é quando você, sei lá, vai numa padaria, pede, ah, eu quero isso, isso e aquilo. Aí o cara no final fala, tá tudo? Tipo, só isso? Ah, Tá sim. tudo? Tá tudo é. A gente acha engraçado até hoje quando a gente escuta, e o Diego gosta de usar muito essa. Tá tudo. Tem o Tais a Perceber, porque eu não sei se você sabe, aqui eles usam perceber como entender. Então, se eu Hum. falo, ah, não entendo, eles falam, não estou a perceber. É assim. Então, tais a perceber é tipo, tais a entender, tais a perceber. Eu lembrei que tem um trava-língua assim, se percebeste, percebeste, se não percebeste, não percebeste. Eu pensei, deve ter alguma relação com esse perceber do português de Portugal, de entender, porque eu sempre achei ele meio sem sentido, deve ser isso. Não Olha, conhecia esse a minha trava-língua, me sobrinha tá fala. na live, porque ela tá falando oi, tia Bianca. Ó, beijo pra Beatriz. Olha, beijo, Beatriz. Qual mais você Ai, deixa separou eu aí pra mim? ver. Por exemplo, tô aqui tomando uma cervejinha. O chopp aqui é chamado de imperial. Hum. Então, se você falar, ah, me dá um chopinho, me dá uma imperial gelada. Desce uma imperial. Deixa eu ver o que mais. Portátil é o notebook. Ecrã. Ecrã eu acho muito estranho, porque é tela. Então, às vezes, você está no cinema e aí aparece Hum. aqueles anúncios assim: ah, não sei o que lá, desligue a tela do não sei o que, é o ecrã. Desligue o Ecrã. ecrã. Tem umas coisas assim que são um pouco assim estranhas. Que só realmente você vivendo para você ir associando. Ah, ecrã é isso, não sei o que. Entendeu? E Tá, tem já alguma? percebeu? É, sim, mas tem alguma que eu queria que você falasse pra gente, algumas que têm um sentido bem diferente do que a gente fala aqui, né? Uma palavra que a gente já usa aqui, mas aí tem outro sentido. E também se você já passou por alguma situação, né? Assim, não uma vergonha, mas de repente você pagou um mico, a gente quer saber, a gente quer rir de você, Fê. Ah, de sentido. Então, já aconteceram algumas coisas estranhas, assim. Não vou dizer que foram engraçadas, porque na hora eu achei só, nossa, é isso mesmo. Eu tive um trabalho temporário no shopping, né? E aí, muita gente, você também vai absorvendo ali cara a cara o conhecimento das pessoas. E uma vez eu estava atendendo uma cliente, porque eu estava vendendo perfumes numa loja. E, uh, e aí eu tinha que perguntar se a cliente tinha cadastro na loja, né? Para ela ter os descontos e tudo. E eu perguntei, você tem cadastro na loja? E aí atendi a cliente, terminou, né, o atendimento e uma colega portuguesa veio falar comigo que cadastro é uma coisa negativa aqui, que você tem que perguntar se a pessoa tem ficha na loja, porque cadastro é associado como algo negativo, como se fosse você é fichado aí, é como Tipo, se, fichado na sabe, polícia ou você é, negativo? ela deu a entender que era uma coisa negativa. Ela não deu a entender se era algo policial ou se era só uma coisa assim, SPC, coisa do tipo, sabe? Devedor. Mas ela só falou que era uma coisa negativa, que era para usar ficha. Você tem ficha na loja, em vez de falar cadastro. Isso foi uma situação meio estranha. E outra situação meio estranha que não foi com o português diretamente, mas tem a ver com a língua. Eu estava atendendo também um grupo de angolanos e um deles falou: ah, você pode me dar uma amostra grátis desse perfume? Aí eu, tá, vou fazer pro senhor, né? Porque não tinha amostra desse perfume. Aí quando não tem, você pega lá o frasquinho, o frasco do negocinho e põe o perfume. Eu falei: ah, vou botar um pouquinho pro senhor. Aí ele me chamou no canto e falou: olha, não usa botar, porque tem uma conotação diferente. Aí eu fiquei assim, calma assim. Aí ele deu a entender que tem uma conotação sexual, botar.
Mas o que é muito estranho, porque eles usam aqui uma coisa que pra gente tem uma conotação muito sexual, muito pior, que é o meter. Eles falam, vou meter um batom, vou meter não sei o que, eles usam meter. E pra mim isso é muito mais estranho do que Aí a um cara da botar. Fernanda, gente, imagina. Não, eu fiquei. Não, Alguém, moço, vou mas é meter porque eu fiquei, não, moço, porque no Brasil, né, não sei o quê, é tudo a mesma língua, mas a gente sabe que tem as diferenças, não sei o quê, tentei explicar, né? Mas ele foi de boa, ele não falou isso, sabe? Não, ele te deu ele a foi dica, até gentil. porque eles devem É, perceber, né? É assim, pelo teu português e teu, né, teu com sotaque, que certeza. você é Eles brasileiro. Isso é percebem claro. na hora, na hora, na hora, na hora. Mas aí foram situações que eu fiquei assim, tá bom, deixa pra lá, né? Viu, gente? Se forem para Portugal, podem meter, mas não podem botar. É. É, aquele meme da vacina, bota, não, tinha que ser Beth. Que coisa horrível. Ai, que horror! Gente, até o final da live a Fernanda vai estar como? Se só já tá assim solta. É Tem a mais uma aí, cervejinha. Fernanda. Tem, mas tá na geladeira. Tá muito longe, tá muito longe. Tem mais alguma expressão para você contar pra gente? Ah, porque você estava falando da cerveja, mas tudo bem, a É. expressão tem. Tem. É, ainda nessa coisa assim, sexual, essa eu aprendi vendo séries no Netflix. Não que eu veja séries sexuais no Netflix, gente, mas de vez em quando aparece uma coisa ali, né? Ah, deixa eu contextualizar, porque a gente estava conversando, né, Fê, antes, quando falamos sobre a live, e aí eu até comentei, vamos falar sobre séries. Por quê? Ela assiste em português, só que o português de Portugal. Então ficou essa É. curiosidade de como é, qual é a diferença. Ela vai contar um pouquinho pra gente. É, porque o Netflix, apesar da conta ser do Brasil, eu nunca entendi isso. A conta é do Brasil, mas por a gente estar aqui, ele já coloca automaticamente o português europeu, né, de Portugal. Uhum. Algumas séries você consegue mudar para o português do Brasil, mas outras não. Então, às vezes você tem que ficar com o português de Portugal, né? Mas isso é bom, porque você também vai aprendendo, mais uma vez, palavras, expressões e tudo. E numa dessas eu descobri que dar uma queca é você tchuca na futuca, sabe? Como é que é dar uma queca? Dar uma queca. Estranho, né? Porque Gente, tão fofinho, vou dar uma queca. Não, não é, minha filha. É outra coisa. gente, agora que eu não sei se a minha sobrinha ainda tá na live, então vamos ver aí. Ai, meu Deus! Desculpa. Eu não sei se ela tá. Eu não estava esperando a minha sobrinha na live. O que que você pode aí falar mais pra gente? Que você tem aprendido das Então, expressões, das diferenças e partindo aí já para também como foi você teve uma facilidade porque o Diego já estava aí. Então, as expressões ele te ajudou e também deve ter te ajudado com relação a costumes, né? Não fazer isso, fazer aquilo, porque deve ter uma diferença. Imagino eu, né? Do tratamento, assim, como você fala com as pessoas. Já me adiantaram, acho que você já tinha comentado alguma coisa comigo quando chegou. A Sônia também, que está na live, também falou alguma coisa, mas eu estou dizendo essa diferença de comportamento, né? Você chegar num lugar totalmente diferente. Todo mundo diz que os brasileiros, principalmente os cariocas, são muito, né, amorosos, abraça e tal. Então, como sim. Isso, torna olha, muito eu não sei se eu te verdade. falei isso uma É, vez, uma história dessa. conta pra Também nesse trabalho temporário dos perfumes, quando entrava um brasileiro na loja, por a gente estar longe e, sei lá, parecia que era melhor amigo sempre. Então, você encontrava a pessoa e a pessoa contava a vida inteira. Já aconteceu de eu atender uma cliente, ela me abraçar no final, ai, muito obrigada, boa sorte, não sei o quê, não. E numa dessas, eu atendi um casal de brasileiros, só que eles eram turistas, eles não moravam aqui, não moram aqui, né? E aí, beleza, o cara percebeu que eu era brasileira. Ah, você é de onde? Não sei o quê. E enquanto isso, a mulher tava escolhendo lá os perfumes. E Chanel e não sei o quê. Ai, que maravilha, vai comprar vários. Maravilha. E o cara lá, enquanto eu atendia a mulher, eu ainda tinha que bater papo com o cara. Aí o cara, você é da onde? Sou carioca. E ficou puxando assunto comigo. Aí começou a falar de futebol, perguntou qual era meu time. Tá aqui meu time.
Aí eu falei, eu sou flamenguista. E foi bem na época, no final de 2019, que o Flamengo estava indo pro Mundial, né? Lá que ele ia disputar com o. Como é que era o nome do time mesmo? Em inglês. Ah, não lembro. Marcele, você que tá aí, fala qual era. E a Natânia também, para me lembrar. Enfim, era nessa época. Aí a gente estava falando sobre isso e tinha uma colega portuguesa que depois que eu fiz o atendimento, ela falou assim para mim: Nossa, a mulher dele deve ter ficado. Aí, a Nathalie botou Liverpool, isso mesmo. A mulher dele deve ter ficado. Ela tem que tomar cuidado com você, né? Deve ter ficado chateada. Porque o cara tava super assim em cima de você, não sei o quê. Tipo, sabe? Só porque tava tendo essa conversa. Porque eu acho que eles estranham isso, de você não conhecer a pessoa e mesmo assim você conseguir ter esse tipo de interação, sabe? E isso acontece muito quando você encontra brasileiro assim em lugares. Então, isso também foi um pouco estranho assim, porque eles não têm essa coisa toda. E é até uma coisa estranha, porque nos serviços normalmente eles não são tão prestativos quanto a gente tem essa cabeça de o cliente é o que manda e não sei o quê. Eu não vejo muito isso aqui. Às vezes eles te tratam um pouquinho mal, assim, Nem sempre o digamos cliente assim. tem razão aí. Eu também. Não, não é assim, né? A Sônia fez uma pergunta aqui sobre o sanduíche. Cadê? O sanduíche aí me parece que vem só com uma parte do pão, é verdade? Tem alguma coisa assim? Não, É lenda, lenda urbana. não, sanduíche, aliás, é Sandes aqui, né? É o quê? Sandes. O nome é Sandes. O nome é Sandes? É uma É o nome que a minha Sandes. mãe usa, Sandes? Sandes salgado Sandes. de pizzas? Não, é com ES no final, Sandes. Ah, tá. Você tem mais alguma expressão ou a gente já entra nessa parte da comida? Ai, Ou tem juntar um tudo? monte, Pri. Olha, tem um monte. Deixa eu ver se tem mais alguma interessante aqui na minha lista. Acho que não tem. Tem o puto, né? Que puto eles usam pra criança, tipo menino. Outro dia eu vi uma entrevista do Cristiano Ronaldo falando que ele era um puto muito feliz e não sei o quê. Isso também ainda me causa estranhamento quando eu escuto. É o que que você É. falou a princípio que eu não escutei bem? A palavra. Puto, Ah, o puto. É. puto. Também a gente, né, Eu qualquer acho um estranho. estranharia. Exatamente. Mas é criança, é tipo um garoto, assim, sabe? Mas é mais pra menino que eles usam. Ainda me causa um pouco de estranhamento e sempre dá uma, uma risadinha, assim, quando eu escuto, sabe? É porque deve ser Mas difícil, né? Ainda mais você que também tem um riso frouxo. Né? Ouviu algumas coisas. Peraí, eu não vou dar uma de bobona aqui, parecendo adolescente, né? é, Rindo nos momentos inapropriados. Sobre a comida, já que a gente já começou a falar sobre isso, né? Eu queria saber qual é, tipo, o arroz com feijão aí de Portugal, assim, qual é a comida basicona, tradicional, meio que não pode faltar, que todo mundo come. E aí tem feijão? aqui tem feijão. Eu acho que todo mundo pergunta isso, né? Aqui tem feijão no supermercado. E tem vários tipos de feijão, não é só o preto, não. Tem o marrom, tem o vermelho, tem vários tipos de feijão. Você consegue encontrar bastante coisa. Panela de pressão é muito caro aqui. É. Então, assim, para fazer feijão, você tem que comprar uma panela de pressão, né? Enfim, é bem carinho. Custa mais ou menos uns 60 euros. Daí tu faz a conversão, que eu já nem sei quanto tá o euro. Também não sei. Mais de R$ 5 com certeza, né? Eu acho que deve estar uns 6 e pouquinho, quase 7. Então, a comida aqui eu acho muito parecida. Não tem nada assim super especial. Eles comem arroz normal, como a gente come, o feijão. O que não tem muito aqui na verdade, é a farofa, né? Você não encontra nos restaurantes, farofa. Não, não tem. Isso é uma coisa brasileira mesmo. Mas eles comem muito peixe aqui, mas tem essa coisa do, o bacalhau, o bacalhau. Eu não vejo no dia a dia as pessoas comendo um bacalhau dessa forma como eu acho que o brasileiro imagina que é aqui, sabe?
Eles gostam muito de sardinha, por exemplo, na época da festa junina, que seria a nossa festa junina, que aqui eles chamam a festa dos Santos Populares, tem sardinha. Mas não é igual a nossa sardinha frita, porque eu lembro que uma vez uma tia do Diego veio aqui e ela provou. Eu até hoje não provei. E ela disse que não gostou muito, sabe? Então não é igual a nossa sardinha empanadinha, não sei o quê. Tem um gosto estranho, mas eu não provei. Foi a palavra que ela disse, entendeu? Confio nela. Mas eu acho que no dia a dia eles gostam muito de comer pato. Uma coisa que tem muito aqui é pato e peru. Peru, que é uma coisa assim pra gente mais de final de ano, festiva, assim, de Natal, que é mesmo o peru grande, igual, sei lá, como se fosse um frango assado, uma coisa assim, inteiro, né, que eu quero dizer. Aqui eles vendem muito fatiado, como se fosse filezinho de frango, pra você fazer na chapa, sabe, na frigideira, grelhado. Usa muito aqui, eles usam bastante. E é bem gostoso. Tem um prato aqui que se chama bifinhos de peru com cogumelo. Que parece até um estrogonofe, assim. É muito gostosinho. Hum. Agora, lendo aqui, ó, a Marcela está dizendo que a sardinha então pisa aí no bacalhau. A Eu gente tem acho que essa ideia pisa. mesmo, né? Pelo menos eu parei para pensar, né? O que, que é tradicional, e aí veio na minha cabeça logo o bacalhau. Então, você ter dito isso já é algo, realmente, pelo menos eu imaginava, né? Comiam com mais frequência, você falou que não, Não, né? até tem, mas eu não vejo assim as pessoas na rua comendo assim, ah, eu vou pedir um pratão de bacalhau. Eu pelo menos não vejo. Quando eu vejo alguém comendo bacalhau, eu acho que é mais turista, assim, sabe? Que tem essa coisa de, ah, eu vou comer um bacalhau de Portugal. A Débora falou aqui, Pingo Doce tem de tudo, não entendi. Pingo Doce é simplesmente o melhor supermercado de Portugal, tá? Ah, Por isso que ela tá fazendo essa referência, porque eu já mencionei isso pra ela, que Pingo Doce é maravilhoso. Em tudo. É paraíso. simplesmente Zona Sul, entendeu? Inclusive é um pouquinho caro, mas assim, é muito bom. Eu gosto muito do Pingo Doce. Então não tem, na gastronomia, na culinária, você não teve assim tanto impacto, não tem algo muito diferente, né? Não, sinceramente não. Tem os doces, né? Mas os doces daqui são muito, muito, muito doces. E é tudo assim. Os ovos moles de Aveiro, que são muito famosos, por exemplo. É como se fosse um negocinho assim, que parece um ovo mesmo, envolto de uma hóstia, que o negócio não tem gosto de nada, o que está em volta. E a parte de dentro é aquele doce amarelo, como se fosse fios de ovos, assim, doce feito com gema, como se fosse um quindim, assim, aquela parte amarela. Feito de ovo mesmo, né? E é muito doce. Eu até gostava, assim, durante um tempo, mas eu acho que eu enjoei, assim, sabe? E os doces são muito doces, assim. Então tem pão de ló que é recheado também com esse negócio de ovo, de gema. O pastel de nata não me diz muita coisa, meu marido ama, mas assim, não me diz nada. A cara dela. É, aqui tem as bolas de Berlim também, que inclusive são vendidas na praia, coisa que eu até hoje nunca entendi, tá? Você vai Eu na que amo. praia, passa o carinha vendendo bolas de Berlim. Não passa um carinha vendendo um Biscoito picolé, Globo. vendendo um mate, um biscoito Globo, um queijo coalho. Passa um cara vendendo bolas de Berlim. Bolas de Berlim nada mais é do que o nosso sonho de padaria. Come Ah, isso na praia? é, né? E Estranho, se né? eu dar o creme lá do sonho? Ó, a Bianca tá perguntando se o ovo tá barato aí. Olha, o ovo, eu não sei nem quanto é que tá, pra ser sincero. Mas eu acho que deve estar. Não sei. Porque eles Sinceramente, colocam, né? não Tem sei. tantos doces com ovos, que levam Com ovos, ovos. enfim, né? Então, a comida tá ok, né? Mas e aí aproveitando para fazer propaganda do canal da Fernanda, que tem lá ela falando Ih, minha sobre o lanche filha, do McDonald's. coitada. Vou estar com um vídeo. Tô Vamos aumentar os devendo. seguidores da Fernanda, né? Como é que tá Ai, lá o teu menina. canal? Qual o nome agora mesmo? É... Fernandices na Europa. Isso, Fernandices na Europa, e eu lembro do vídeo que ela vai contando lá do McDonald's, do lanche, das diferenças. Então isso é bacana, né? Porque aí É, eu, fala aí um eu pouco. tinha feito vários outros, mas eu acabei não subindo.
Enfim, aconteceu tanta coisa, eu deixei o canal um pouco parado, eu preciso voltar. A Bianca aí não gostou da ideia do sonho na praia. Também não achou legal. Então agora vamos à expectativa versus realidade, né? Falar um pouco mais sobre isso. A Débora Ah, perguntou qual foi o momento mais engraçado que você passou por conta das diferenças culturais entre os países. eu acho que esses que eu já contei pra você da loja, assim, sabe? De falar uma coisa, a pessoa, isso aí tem outro sentido aqui, sabe? Foi mais nesse sentido. Tirando E isso, acho que E para você se adaptar assim, porque eu acredito, não sei se isso é para todo mundo, mas eu pelo menos vejo que as pessoas às vezes acham que é muito fácil, né, sair daqui para ir, né? Você acham que é tinha glamour, né? isso, como se fosse mais fácil. Vou chegar lá, minha vida vai se resolver. Eu tô aqui cheio de Né, não. problema, né? Vou vender Nossa, tudo, vou para Portugal e lá vai estar todo mundo me esperando, foi né? bem Queria que você difícil. falasse um pouco sobre isso, essa expectativa que rola, parece que rola entre os brasileiros, e a realidade aí, né? Porque acredito eu, sei um pouco das dificuldades e como foi para você se adaptar aí e chegar no momento que você está hoje, está trabalhando, graças a Deus. Amém. Aleluia. Então, quando eu cheguei, como eu falei, eu cheguei no final de 2018. E assim que eu cheguei, eu já fui com o Diego no que eles chamam aqui de IRN, que é como se fosse o nosso cartório, que a gente queria dar entrada na papelada para a gente casar logo e para eu poder também ter o documento e estar legal no país e ter um emprego, né? Então eu achei que isso ia acontecer super rápido, que eu ia chegar, que eu ia dar entrada no IRN, com a papelada, que eu ia casar, que eu ia ter o documento, que, sei lá, no máximo em 6 meses eu ia estar empregada e minha vida ia estar maravilha. Mas não foi bem assim que aconteceu. Eu dei entrada na papelada, tipo, algumas semanas depois que eu cheguei, deve ter sido uma semana, sei lá. E você paga uma taxa, né? E a moça falou: bom, agora você tem que esperar um retorno nosso, porque provavelmente você vai ter uma entrevista com o CEF, que é o serviço lá de estrangeiros, né, e fronteira, para depois conseguir marcar o seu casamento. E eu fiquei esperando isso, ó, muito tempo. Só depois de mais de um ano que eu consegui casar com o Diego oficialmente. Então, assim, já foi, resumindo muito a história, já foi um perrengue. E essa expectativa de, em 6 meses, já ter minha vida feita foi por água abaixo. E também, durante esse processo do casamento, foi também tirando um pouco aquele olhar de ah, somos todos amigos, falamos a mesma língua. Brasil é o país parceiro de Portugal. Nem todo mundo pensa assim, né? É claro que tem pessoas muito boas aqui, como todo um país, e tem pessoas que vão dificultar a sua vida simplesmente por você ser estrangeira. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu fui dar entrada no casamento, tinha uma senhora que trabalhava nesse lugar, que foi a pessoa responsável pelo nosso processo de casamento, que desde o início eu acho que ela não foi muito com a minha cara. Ela pediu uma série de documentos e um desses documentos que eu tinha nas mãos, que eu dei para ela, era um atestado de morada. O atestado de morada é como se fosse um comprovante de residência oficial que você tem aqui, entendeu? Então, se você precisa de alguma coisa que um comprovante de residência normal, uma conta de telefone, uma coisa assim, não, eles não vão aceitar, você dá esse documento oficial que você tira, digamos assim, no seu bairro, que atesta que você mora ali, não sei o quê, no tal endereço. Nananã. E eu levei esse documento para essa senhora e ela olhou e ela falou: Nossa, normalmente as pessoas demoram, só depois de 3 meses as pessoas conseguem esse documento. Você conseguiu tão rápido, né? Que estranho. Já mandou essa, sim. Esses Eu fiz a, brasileiros. eu fiz a desentendida, né? Minha filha, eu fui lá, eu paguei pelo documento, porque não é de graça, e tá aqui, né? Enfim. Aí depois nós voltamos lá depois de alguns meses para saber como é que estava o andamento do processo de casamento, porque eles não te avisam, eles te deixam no escuro.
e já tinha se passado muito tempo, nós voltamos lá. E essa mesma senhora nos atendeu e ela deu a entender que eu estava me casando com o Diego para ter o documento dele. Porque o Diego tem o cartão de cidadão, né? E eu era brasileira ferrada que queria casar por interesse, só para morar em Portugal. Entendeu? Nesta hora, baixou a Tijucana, botei, eu cheguei a levantar, eu cheguei a fazer isso aqui, ó. Levantei assim, aí o Diego, calma, fica calma, que não sei o quê. Me acalmou e ela falou isso. E eu ainda cheguei a falar, você tá dando a entender que eu estou casando por interesse? Não. Ela, não estou dando a entender nada, eu não sou a polícia, eu não sou não sei o que, não sei o que lá. Só quando eu engrossei com ela que ela deu uma baixada na bola, assim, sabe? Mas isso aconteceu. E foi um balde de água fria, né? De expectativa e realidade. Mas, enfim, a gente casou depois de mais de um ano. E depois de um tempo teve também a questão do documento, que demorou a chegar, e veio a pandemia, e não sei o quê. Então, assim, não foi fácil. Resumindo, não foi fácil. É. É porque a gente percebe que às vezes a pessoa, né, tá difícil aqui, vamos para lá, lá tem emprego, lá tem muitos. Aí eu não sei também se é isso de verdade, que falam que tem muitos idosos, né, que a população é muito mais Tem. velha. Até se eu não me engano, eu vi isso no jornal com relação também à vacina, que eu acho que Acabou. demorou muito para chegar nos jovens, por conta da população, a maioria ser idosa, enfim. Aí a gente acaba tendo essa visão, né? Portugal está precisando de jovens, está precisando de trabalhadores, vai ser fácil. E não foi assim para você. Por isso que eu queria que você trouxesse isso, né? Porque às vezes alguém Não aqui foi. conhece, alguém que está pensando em ir, ou a própria pessoa pensa, eu estou fazendo o que aqui? Eu vou para Portugal. Não, e assim, tem muito também daquela coisa, né? Eu achei que eu ia chegar e ia conseguir um emprego na minha área. Tem gente que não está ainda disposta a tirar, entendeu? Esquecer um pouco da vida, do que era no Brasil. Sua vida no Brasil era sua vida no Brasil, minha filha. Sua vida agora aqui é outra. É claro que tem as pessoas, né, que conseguem se recolocar na área, que são formadas no Brasil e tudo, e trabalham, né, enfim. Mas a maioria não, entendeu? É muito difícil você conseguir, porque tem vários empecilhos. Tem empecilhos de relação a diploma, às vezes eles pedem para você fazer uma equivalência, enfim, como foi o caso do meu marido, né? Que ele é engenheiro e também não conseguiu se recolocar, apesar de ter muitas vagas relacionadas à engenharia, que ele não conseguiu. E às vezes você precisa tirar um pouco esse preconceito de, eu porra, sou formada com MBA, com inglês, não vou me sujeitar a trabalhar numa loja vendendo perfume. Não vou, sabe? Eu acho que muita gente ainda tem essa visão. Mas quando você vai para outro país, você precisa ir completamente sem preconceitos, porque a vida que você tinha não é mais a sua vida agora, entendeu? Mudou completamente. E É realmente recomeçar, né? é começar, exatamente. Você está abrindo mão de algo, está abrindo mão de estar perto da sua família, dos seus amigos, por algo maior. No meu caso do Diego, era um lugar mais seguro, onde a gente pudesse ter a nossa família, também emprego, porque realmente tem emprego aqui, mas tem nesse sentido. Você tem que topar trabalhar com o que tiver, sabe? Não necessariamente algo que você fez a sua vida inteira no Brasil. É. E a gente veio para isso. A Bianca observou aí que estão falando muito sobre vagas disponíveis, não só Portugal, também outros países, às vezes, né, falam no Canadá, enfim. E não é fácil, né, ter essa diferença no caso dos outros da língua, da adaptação, às vezes do clima, muitas É, mudanças, né, além da saudade da família, dos amigos. E você, como falou muito bem, para a pessoa se adaptar melhor, ela tem que tirar esses preconceitos e realmente total, recomeçar, né? total. Mas aqui tem uma coisa muito boa, sabe? Que eu ainda não vejo no Brasil. Por exemplo, o que aconteceu comigo, minha experiência pessoal. Eu trabalhei a minha vida sempre toda voltada para a área de jornalismo. Trabalhei sempre com edição de vídeo, então eu estava sempre nesse meio. Eu nunca tinha tido uma experiência fora disso no Brasil. E quando eu fiquei desempregada, no final de 2016, bem no finalzinho mesmo, em dezembro,
Depois de um tempo tentando na minha área e não conseguindo nada, eu comecei a tirar para todos os lados. Querer um emprego só para pagar as contas. Qualquer emprego, sabe? Qualquer emprego. E no Brasil ninguém me chamava para nada. Nem para vender roupa na loja, no shopping. Nem para isso me chamavam. E aqui eles olham seu currículo. Ah, tá bom, você não tem experiência trabalhando em comércio? Não tem. Mas aqui eles têm uma coisa que eles falam que é a formação. Que é tipo um cursinho, sabe? Então, quando eu fui vender perfume no shopping, eu não simplesmente fui jogada lá para vender perfume no shopping. Eu tive uma formação que eles me falaram sobre os perfumes que eu ia vender, técnicas de venda, coisas desse tipo. Esse outro emprego que eu tô agora, a mesma coisa. Teve uma formação, teve um treinamento de mais de 2 semanas. Entendeu? Eles não simplesmente te pegam, você não tem experiência, não, você vai aprender aí. Não, eles te ensinam o que Capacita, é que você vai né? fazer, e aí você faz. Ah, Eu ótimo. acho E isso o custo de interessante. vida? O custo de vida aí é alto? A Marcele está perguntando. Não, não é alto, mas o salário mínimo deles também é um dos menores da Europa. Se você for comparar com outros países da Europa, é um dos menores. Mas você consegue, se você, por exemplo, está em casal, você consegue, e os dois estão trabalhando, você consegue viver tranquilamente. Durante um bom tempo, só o Diego trabalhou, né? Como eu falei, eu só ficava fazendo trabalhos temporários. Mas agora que eu estou trabalhando fixo, com contrato aqui, como eles chamam, tá sendo bem mais tranquilo pra gente. Ah, tá ótimo. A Bianca está comentando, né, investimento na qualificação profissional, isso é ótimo, é algo que falta às vezes aqui, né? E quando tem uma empresa aqui no Brasil que a própria empresa investe nos funcionários, isso é muito bom, né? Talvez seja um pouco cultural, algo que venha a ser trabalhado. E agora, para a gente encerrar, né? Caso ninguém mande mais alguma pergunta para você, como tá aí Hum. nesse momento que vocês estão voltando para a rua? Como tá? Aqui, eu acho que foi no dia 12, eles falaram que não precisa usar máscara na rua mais, né? Que não é mais obrigatório usar na rua. Mas em alguns lugares específicos, como transporte, lugares fechados, coisas assim do tipo, você ainda tem que usar, obviamente. Mas assim, mais de, acho que 80% da população acho que já foi vacinada, uma coisa assim que eu li. Então, as pessoas já estão basicamente levando as suas vidas normalmente, assim, sabe? Eu e o Diego, a gente ainda tem uma dificuldade com relação a isso. A gente ainda fica assim, meio, sabe, cabreiro de fazer as coisas assim que a gente fazia antes, de tipo, né, ir ao cinema, por exemplo. Já voltou há um tempão e até agora a gente não foi ao cinema. A gente ainda não, não teve coragem de fazer isso. Mas aos poucos a vida aqui tá voltando ao normal. Ah, que bom. Então, obrigada, Fê, pela sua participação aqui, nossa correspondente internacional, para quem chegou depois, né? Essa foi a primeira, mas a Fernanda volta para falar sobre outras coisas. Ela indo para a rua, Sim, trazendo novidades para a gente sobre a cultura de Portugal, pontos turísticos. Olha, a é Natane mandando uma verdade. pergunta aí, que é a tua Hum. cara. O que que ela mandou? Passou Ah, rápido você aqui, eu não não leu? consegui Os ver. reality Não shows de passou. Portugal são tão bons quanto os daqui, porque a Natane sabe que a Fernanda adora. Não, não são tão bons. O engraçado é que o Big Brother aqui, ele acontece mais de uma vez ao ano, tipo, um atrás do outro, assim, vai começando o Big É? Brother. E eles reaproveitam. Então, tipo, uma pessoa que saiu do Big Brother ontem, daqui a 2 Big Brother, ela pode estar de volta no outro Big Brother. Eu desisti de assistir, não gostei. E tem uns outros realities, assim, de casal, sabe? De formar casais, essas coisas assim, que eu também não consegui me acostumar, não achei tão bons, não. Então, nota 5. Tá faltando aí Brothers para o Big Brother Tá, de Portugal, tá né? faltando. Tá faltando uma Aqui eles fazenda, aproveitam na ver fazenda, um. né? Sai do BBB, vai pra fazenda, vai pro outro. Pois é. Aí vai Power Couple. Tem isso. Então, tem isso também, né? Quando estiver chegando o Big Brother, a gente pode conversar sobre isso, que a Fernanda sabe tudo. A respeito, Adoro. né? Adoro. Obrigada, Fê. Obrigada a todos pela participação. Adorei Sim.
Adorei participar. Minha primeira livecast aqui com convidada, ainda arrasando, né? Convidada lá em Portugal. E depois fica disponível para quem chegou na metade, chegou mais no finalzinho, vai ter o podcast também, Papos e Pitacos. Isso. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Bom sábado e bom domingo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.